fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente vai conversar com o ex-ministro das Relações Institucionais no governo Lula, ex-ministro da Saúde no governo Dilma, atualmente deputado federal pelo PT de São Paulo, Alexandre Padilha. Bom dia, deputado. Bem-vindo aqui à Rádio Super mais uma vez. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Thalita. Bom dia. Não tô tomando um café mineiro como o café da terra da minha avó, que é São Pedro da União, do lado de Guaxupé. Nasceu em Minas Gerais minha avó, mas tô tomando um café aqui da região mogiana de São Paulo, que é quase em Minas Gerais. Então, muito obrigado por estar aqui no Café com Política. Não deixa de ser um café com política, né? Afinal de contas. Deputado, para a gente começar aqui o nosso bate-papo com o senhor, eu queria falar a respeito de orçamento e reforma administrativa. Né? O governo federal está apontando aí para o orçamento do ano que vem um recurso maior, por exemplo, para a segurança, para a área militar, do que, por exemplo, para a área da educação. E também tem a questão da reforma administrativa, que é uma aposta que está sendo feita agora pelo governo federal. É um texto que inclusive já foi enviado ao Congresso Nacional. Queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso. Como é que o senhor avalia o fato da educação ter menos orçamento do que, por exemplo, a área militar e a reforma administrativa? Tem muita gente que diz que é uma economia importante, que é preciso mudar a relação do serviço público brasileiro com o próprio governo. O que o senhor pensa disso? Rodrigo, eu diria que a proposta de orçamento que o presidente Bolsonaro mandou para o Congresso Nacional deixa explícito quais são suas escolhas. Bolsonaro, como você disse, aumentou recurso para as Forças Armadas e recurso para pagar a dívida de banqueiro. E reduziu o recurso da educação, coloca o recurso de 2019, ou seja, retrocede para o ano passado, tira 35 bilhões de reais do Ministério da Saúde. Tudo que foi acrescido de recursos do Ministério da Saúde esse ano para enfrentar a pandemia é retirado para o ano que vem, como se a pandemia tivesse acabado, como se nós não tivéssemos vários problemas na saúde decorrente da pandemia. Retira recursos do meio ambiente, reduz em 12% os recursos da ciência e tecnologia e reduz em 5%, em 78% o recurso do Ministério onde está hoje o Ministério da Cultura, porque não existe nem Ministério da Cultura mais. Então, deixa muito evidente quais são as escolhas do governo Bolsonaro. Bolsonaro está tentando dizer que está preocupado com a população mais pobre, tentando capitalizar o auxílio emergencial que foi criado por nós na oposição, e essa tentativa de dizer que está preocupado com a maioria da população desapareceu agora, muito evidente, quando tem que mandar a proposta do orçamento. E nessa proposta do orçamento vem junto a essa mudança administrativa que, na prática, reforça mais ainda as escolhas desse governo. Porque ele propõe mudar, por exemplo, as regras dos servidores públicos que ganham menos. 75% dos servidores públicos no Brasil ganham até R$4 mil. É nesses servidores que eles mudam as regras e não mudam nos servidores que ganham mais de 30, 35 mil. Aliás, o ministro do Bolsonaro, Guedes, essa semana, disse que para o servidor de topo da carreira, dependendo da carreira, R$39 mil é pouco por mês. Ou seja, nesse servidor ele não quer mudar, não muda no do judiciário, não muda no parlamento, e muda no servidor, na grande maioria do servidor, que é aquele que presta o serviço à população, que é o trabalhador da saúde, o da educação, os professores, policiais que estão na segurança. Ou seja, o que é mais atacado exatamente são os serviços que estão entregues para a população, como na proposta orçamentária. Então, Bolsonaro está mostrando claramente que quer sair desse período da pandemia, superar a pandemia com a receita de sempre, desde o começo, que é cortar investimentos que chegam à maioria da população e usar esse recurso para direcionar para o bolso de poucos banqueiros. A diferença adicional é que, além disso, ele quer botar recursos para comprar armas, armamento, beneficiar militares, esquecendo a grande maioria da população. Em relação à pandemia, deputado, o senhor declarou recentemente que o presidente Jair Bolsonaro é contra uma vacina contra o coronavírus e que isso não é de hoje. O senhor mantém essa posição e por que dessa declaração? Mantenho, Thalita. Bolsonaro é contra qualquer vacina.
A maior prova disso, vocês já viram o Bolsonaro alguma vez fazer um pronunciamento à nação, como todos os presidentes e ministros faziam, das campanhas vacinais em geral? Algum ministro de Bolsonaro parou em cadeia de rádio e TV para chamar a campanha de vacinação, mesmo no ano passado? A maior prova disso, Thalita, é que 2019 foi o pior ano de cobertura vacinal do século no país. Nunca tinha acontecido uma situação que a gente não tivesse alcançado as metas de cobertura vacinal das crianças. Em 2019, o governo Bolsonaro não alcançou meta vacinal das crianças. Saiu agora esse dado divulgado pelo Ministério da Saúde. É a primeira vez no século de que o nosso Programa Nacional de Imunização não atinge, porque Bolsonaro nunca fez campanha, não apostou nisso, não tem um pedido de Bolsonaro para que os pais levem as suas crianças para serem vacinadas, e desmontou a estrutura do SUS para isso. Por que a gente não alcançou a meta vacinal de crianças ano passado? É a primeira vez no século, eu quero repetir, primeira vez no século. Por que não alcançou? Porque teve interrupção do fornecimento de vacina, e isso não era prioridade para o governo. Foi desmontado, foram reduzidos os recursos para as equipes de saúde da família, os agentes comunitários de saúde. Tem um dado, Thalita, que foi divulgado pelo próprio governo federal, o IBGE, na semana passada, que é assustador. Faz parte da pesquisa de saúde de domicílios, que começou a ser feita em 2010, 2013, eu era ministro, a gente fez mais uma vez, agora fizeram os dados de 2019. Em 2013, 95% das pessoas que tinham procurado um médico nas 2 últimas semanas tinham conseguido essa consulta médica. Em 2019, isso caiu para 73% das pessoas. Em 2013, quase 30% dos domicílios recebiam uma visita mensal de agentes de endemias, falando sobre temas da saúde, buscando vacina. Isso caiu para 17%. Ou seja, uma queda brutal na atenção primária em saúde, que é exatamente aquela que faz a vacinação. O Bolsonaro nunca fez campanha de vacina. Na proposta de orçamento que ele fez de 2019 para 2020, ele tirava 800 milhões de reais do orçamento do Programa Nacional de Imunização. E agora, com essa proposta de orçamento que ele manda para o ano que vem, que tira 35 bilhões de reais da saúde, na prática ele vai desmontar todo o programa de vacinação. Não tem recurso nem para manter aquilo que já tem, né? E muito menos para acrescentar novas vacinas. Agora a bola está com o Congresso Nacional. Eu tenho falado com os meus colegas parlamentares de todos os partidos. O Congresso Nacional vai ter que acertar isso. Não pode retirar R$1 do Ministério da Saúde para o ano que vem. Tem que ter pelo menos aquilo que foi acrescentado esse ano. O Congresso Nacional vai ter que fazer isso, não pode permitir essa proposta de orçamento que o Bolsonaro mandou para o Congresso ser aprovada do jeito que está. Pois é até essa a próxima pergunta mesmo, deputado. Como é que a oposição está se mobilizando em torno daquilo que o senhor, por exemplo, considera como retrocesso? E faço essa pergunta pensando que a relação do governo com o parlamento melhorou nas últimas semanas, né? A gente ouviu, por exemplo, nos últimos dias o ministro Paulo Guedes quase que desafiar o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, dizendo que agora ele não precisa mais de uma interlocução com o Rodrigo Maia, já que a articulação política dele agora diretamente com a base do governo está mais fortalecida. Pensando também que o Centrão se aproximou muito do presidente Jair Bolsonaro nesses últimos meses. Como é que a oposição pensa em se articular para tentar reverter esses problemas que o senhor está apontando? Rodrigo, primeiro falando para a sociedade, porque eu acho que não são temas que sejam da oposição ou da base do governo. A gente sabe, a gente percebe essa cooptação fisiológica que Bolsonaro fez de vários parlamentares em troca de cargos, de recursos. Desmontou o Ministério da Saúde, não foi à toa, colocou lá indicados desse partido, desmontou o Ministério da Educação em vários. Então tem uma cooptação fisiológica, mas nós queremos fazer esse debate com a sociedade como um todo. A sociedade foi muito importante, por exemplo, para pressionar o Congresso Nacional para a gente prorrogar o Fundeb. O que é o Fundeb? Um fundo que coloca recursos do governo federal nas escolas do município, do estado,
do ensino médio, da educação básica, do ensino infantil, né, envolvendo o atendimento à população que tem seu filho e sua filha na escola pública. O governo era contra a aprovação da prorrogação do Fundeb. Essa mobilização da sociedade, há mais ou menos um mês atrás, e o diálogo que nós fizemos com todos os partidos, aprovamos a prorrogação do Fundeb. Então, nós queremos fazer esse debate conjunto da sociedade. Por exemplo, o Conselho Nacional de Saúde lançou uma grande campanha de assinaturas. As pessoas podem ir lá no site do Conselho Nacional de Saúde. Essa semana eles entregaram mais de 50 mil assinaturas, é o primeiro passo dessa campanha, para essa proposta do piso emergencial da saúde. O que na prática significa? Que em 2021 não pode reduzir R$1 daquilo que foi colocado no Ministério da Saúde esse ano. As pessoas saberem. Primeiro porque a pandemia continua e tem ações de enfrentamento à pandemia que vão exigir mais recursos. Uma delas é a vacina. O Brasil tem pelo menos 4 projetos de vacina em curso. Eu não acredito que uma vacina sozinha vá dar conta de toda a estratégia vacinal. É isso que pesquisadores têm apontado, muito apontado. É muito provável que o Brasil vai ter que investir nos vários projetos de vacina. Você teve 300 mil cirurgias esse ano que foram adiadas. Quem está nos ouvindo com certeza sabe de alguém ou passou por essa situação de que tinha uma cirurgia marcada, teve que ser adiada. Ou porque o hospital não podia receber, porque estava lotado por Covid-19, ou às vezes porque infelizmente o médico ou o enfermeiro, a equipe morreu, porque o Brasil é o campeão de mortes de trabalhadores de saúde por Covid-19, ou porque foi adiado, né? Toda essa pressão de cirurgias vem para cima do SUS no próximo ano, superando o período mais crítico da pandemia. Adiamento de exames de câncer, adiamento de exames de problemas cardíacos, a interrupção de oferta de medicamentos, nós temos ouvido isso direto, né? Tem um direcionamento dos recursos do governo federal, do estado, do município para outras áreas. Teve interrupção de oferta de medicamentos nos postos de saúde, nas farmácias especializadas. O Bolsonaro queria acabar com a farmácia popular, estava anunciando, agora deu um recuo em relação a isso. Tudo isso acrescenta impactos na saúde. A saúde mental, aumentou muito o problema de saúde mental no nosso país, seja por conta da pandemia, o distanciamento, as pessoas não puderam fazer o seu luto dos familiares, puderam velar os familiares, ou seja, por conta do problema da economia, o aumento da carestia, o aumento do preço do arroz, desemprego. Isso faz com que as pessoas aumentem os seus problemas de saúde mental. Isso vai ser descarregado na saúde. Então, nós vamos fazer uma campanha que ultrapassa a oposição e governo, Rodrigo. Na minha opinião, é uma campanha do conjunto da sociedade, como foi a prorrogação do Fundeb, que a gente não pode permitir que se retire recursos da saúde no ano de 2021. Hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. São perguntas objetivas, respostas igualmente objetivas, um ping-pong com a gente por aqui, tá combinado, deputado? Tá bom, vamos lá no esforço. Presidente Jair Bolsonaro em apenas uma palavra. Genocida. O ministro Paulo Guedes em uma palavra. Irresponsável. Ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello. Paraquedista. Relação entre executivo e legislativo atualmente. Turbulenta. Orçamento 2021. Governo deve gastar mais? Deve investir naquilo que é de interesse da maioria da população. Não deve investir em mais armas e mais dinheiro para banqueiro. Equilíbrio fiscal. Fundamental. Responsabilidade fiscal é fundamental. Não à toa, Bolsonaro recebeu no seu governo 370 bilhões de moedas internacionais feitos pela responsabilidade fiscal ao longo dos governos Lula e Dilma. Conversamos aqui no Café com Política com o ex-ministro das Relações Institucionais durante o governo Lula, também ex-ministro da Saúde no governo Dilma, atualmente deputado federal pelo PT de São Paulo, Alexandre Padilha. Deputado, obrigado pela entrevista, prazer falar com o senhor. Até a próxima. Prazer todo meu, Rodrigo e Thalita, de tomar um café aí junto com vocês. Obrigada, deputado. Espaço aberto sempre para o senhor.